meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Descomplicando o Espiritismo. Aqui é o Paulo e hoje nós vamos dar sequência à nossa série de vídeos sobre a história do Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre o momento histórico, o momento científico, na verdade, que precedeu o momento da aparição do Espiritismo. Não vou enrolar, o que eu tenho que apresentar, o conteúdo já é um tanto longo, mas eu peço que, se possível, fique aí, acompanhe, ponha a velocidade no máximo se for necessário, mas tem informações muito interessantes aqui que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Eu vou, como sempre, desviar o meu olhar bastante aqui para não perder nada, tá bom? Sem delongas, diferentemente do que a gente acha, muitas pessoas, e eu muitas vezes pensei, que o momento do nascimento do Espiritismo foi algo assim muito complicado, que ele enfrentou diversos entraves e muita resistência, na verdade. E não foi isso que aconteceu. A gente desconhece esse momento. Na verdade, a Europa naquele momento estava vivendo o Iluminismo. Paris era conhecida como a Cidade-Luz, não porque ela tinha uma iluminação bonita, mas porque ali estavam concentradas as diversas mentes de cientistas, de filósofos, enfim, havia realmente grande luz e a racionalidade era algo que estava tomando conta daquele momento, que nasceu talvez lá pelo fim de 1600 e alguma coisa, se estendeu por 1700, século XVIII, e adentrou esse momento do século XIX, 1800 e lá, né? Até o nascimento do Espiritismo. Aquele momento, a Europa estava vivendo o nascimento das ciências. Por conta disso, estava nascendo uma grande racionalidade. A Igreja, que até então dominava as mentes, dominava o Estado, dominava a família, através de um dogmatismo já ficando assim bastante ultrapassado, começou a ser colocada de lado, começou a ser colocada em voga. Por quê? Porque o ser humano, quando ele começa a desenvolver a razão, aquilo que antes poderia ser contado através de uma historinha e que simplesmente acredita que está bom, já não é mais suficiente. Então, o ser humano parte em busca de respostas. Se ele não obtém as respostas nesse meio, ele tem duas opções, que normalmente são as que, ou ele vai buscar resposta em outro lugar, ou se ele não encontra essas respostas, ele então nega aquilo que não pode responder a ele. A Igreja, então, foi colocada de lado e nasceu um movimento, de certa forma, bastante materialista. Kardec fala muito sobre isso, Como a Igreja não aceita, por exemplo, que o ser humano não foi criado há 5.000 anos, a partir de Adão e Eva, porque as ciências já demonstravam isso, como a ciência aponta que não é possível eu retomar o meu corpo, que depois de morto já está dissolvido e inclusive as suas moléculas reaproveitadas, e a Igreja continuava defendendo o dogma da ressurreição, então eu simplesmente não acredito nisso, isso daqui não me responde, não é possível, está contra a minha razão, fica esquecido aí no passado. E então muitos passaram nessa negação a negar inclusive Deus, porque a Igreja também não explicava Deus. A Igreja tinha o dogma do diabo, de um Deus que castigava, mas aí vem a razão. Como pode um Deus que é todo amor ser enganado por alguém que era bom e que depois cai e vai ser castigado para sempre? Isso não está de acordo com a razão, porque uma pessoa boa não faria isso. Por que Deus faria? Então, Deus não existe, porque era a única fonte, a única explicação que tinha, vindo do lado da religião. Nesse ambiente, crescia um grande cientificismo, que foi muito positivo, que foi muito bom, muito produtivo, e que deu luz a muitas das ciências que nós conhecemos ainda hoje. Nós, por exemplo, conhecemos Galileu Galilei, que foi lá aquele que verificou que a Terra não era o centro do universo e que quase foi morto por causa disso. A Igreja falou, não, manda matar, e ele teve que voltar para trás e falou, não, tá bom, não é bem assim. Isaac Newton, que não inventou a física,
mas que através de observações, que ele, é claro, não foi o primeiro, isso já vem desde muito tempo antes, mas que ele começou a observar coisas e desenvolver raciocínios assim sobre isso, desenvolveu diversas das coisas que permeiam a ciência física até hoje, mas que foi, é claro, expandido da mesma forma como o espiritismo, a ciência, a ciência espírita, né? René Descartes, Louis Pasteur, eu não sei falar francês, então esqueçam a minha pronúncia, tá bom? Enfim, então nesse momento surgiam diversas ciências muito importantes. Dentre essas ciências, outras, infelizmente, foram colocadas em voga, foram colocadas no esquecimento e hoje muitos acreditam até que não passa de misticismo, mas que naquela época foram estudadas por cientistas com método, com observação factual. Dentre elas, por exemplo, o sonambulismo, a magnetização, que Kardec cita aqui e ali, mas que não foi tão bem, não houve tempo para desenvolver tão bem por Kardec essas ciências dentro do Espiritismo, mas que ele se adentrou sim, ele deu ali o caminho de entrada. Isso acabou ficando um pouco esquecido no passado, também pelos diversos reveses que o Espiritismo sofreu. Nós vamos ver a seguir que as ciências têm ligação direta com o Espiritismo e nós vamos entender por que Kardec, por que os espíritas daquela época e por que eu estou o tempo todo defendendo que o Espiritismo não é uma religião. Ele é justamente o contrário do que nós conhecemos como uma religião. O Espiritismo é uma ciência de aspectos filosóficos, sendo inclusive essas ciências abordadas por Kardec e pela própria espiritualidade. A gente lembra que as respostas do Livro dos Espíritos e de outras partes da codificação não foram tiradas da cabeça de ninguém e que Kardec submetia isso à questão da concordância universal. Um mesmo ensino era verificado em vários locais diferentes, de diversas fontes diferentes, para ver se ele tinha a verdade, né, no seu fundo. E esse é um dos casos. A espiritualidade abordou temas que são a nossa ciência física, tá? Que contudo foram colocados no esquecimento. Uma coisa que eu acho muito importante citar, que eu acho muito incrível, é que a gente verifica hoje, se a gente vai e pesquisa sobre as ciências desse momento, o iluminismo, a revolução científica, nós vemos tantos e tantos nomes brilhantes que fizeram parte desse momento, que foram importantes, mas é muito interessante como os cientistas que se lançaram a esse nível de pesquisa, a esse gênero de pesquisa, inclusive o próprio Allan Kardec, cujo nome original, o nome verdadeiro dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail, eu acho que é essa a pronúncia, eles não são citados, ficaram no esquecimento. Mas um dia isso ainda vai mudar, né? Vamos então falar sobre essas ciências esquecidas. Vejam só. Fotografia da força psíquica. Cura por imposição das mãos. Sonâmbulos que de olhos vendados liam livros fechados. Destacados, em partes destacadas por quem estava fazendo as experiências, ele abria, essa pessoa olhava o livro, abria, selecionava uma parte e fechava lá nas costas do indivíduo sonâmbulo. E ele lia, ele falava o que estava escrito ali. Ele via através dos corpos, a hipnose, a exteriorização da sensibilidade, a letargia, a catalepsia. Essas, dentre outras, foram ciências que afloraram naquele momento e que depois vieram a cair no esquecimento quase total, talvez até mesmo pelo desvio, né, imposto à doutrina espírita, e até por ela ter entrado nesse ramo, ou seja, talvez se o Espiritismo não tivesse entrado no ramo dessas ciências, elas continuassem sendo tidas como ciências. Como o Espiritismo adentrou e as pessoas, por conta de vaidade, de orgulho, querem achar que o Espiritismo não é uma ciência válida, querem imputar ao Espiritismo a religião, então nada disso aqui mais pode ser tido como uma ciência verdadeira, o que é um erro, né?
Não vou falar sobre cada uma delas porque tem bastante coisa. Eu vou deixar um link para um livro. Esse livro se chama Espiritismo e Magnetismo, de Carlos Bernardo Loureiro. Foi nele principalmente que eu busquei essas fontes para isso que eu estou apresentando aqui. Ele próprio faz um trabalho de pesquisa a respeito disso tudo. Vou deixar esse link aqui embaixo na descrição. Leiam, se vocês tiverem interesse, leiam, porque é muito interessante o que tem ali dentro, tá? A gente vai começar falando sobre magnetismo. A gente lembra que Kardec fala sobre magnetismo. Ele fala, inclusive, da força que essa ciência teria dentro do espiritismo. Mas isso não foi totalmente aprofundado. O magnetismo está presente na história humana desde que a gente tem notícia histórica. Os egípcios operavam, eles tinham as ciências ocultas deles, assim como os celtas e assim como muitos outros povos, onde os sacerdotes operavam através de magnetismo. Eles operavam curas, eles operavam fenômenos que ficaram, assim, de uma certa forma, muito esquecidos, né? Muito quietinhos lá no fundo, mas eles tinham isso é fato. Essa força, por assim dizer, é aquela chamada de fluido vital ou eletricidade animal. É uma força inerente a nós como espíritos encarnados, ou melhor, a nosso corpo, ok? Essa força, esse fluido vital, ele se origina do fluido universal, fluido cósmico universal. Esse assunto é tratado no Livro dos Espíritos. O fluido cósmico universal é aquele que dá origem, por assim dizer, a todo o resto, e de onde nós obtemos esse fluido vital, que nos confere a vitalidade, ok? É importante lembrar que a vitalidade ela está presente em todo ser vivo, tá? Ou seja, uma árvore tem vitalidade. Um cachorro tem vitalidade. A diferença de nós para o cachorro é que nós temos um espírito em fase de consciência. A diferença do cachorro para a árvore é que ele tem um espírito que não tem, ele é senciente, ele não tem consciência ainda de si mesmo, ele tem senciência, né? Então já há espírito. E a árvore não tem espírito, ela tem apenas vitalidade. É por isso que nós vamos encontrar algumas referências e muitas pessoas acreditam até com propósito que nós podemos agir no crescimento das plantas, porque há esse mesmo fluido, esse fluido vital. E Kardec ele aborda isso no Livro dos Espíritos, e eu destaquei uma pergunta, 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? E a resposta, fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Tá? Foi tudo que eu falei aqui. O magnetismo foi largamente estudado nos séculos 16, 17, ou melhor, 17, 18 e 19, sendo muito vinculado a Franz Anton Mesmer, que contudo não foi o primeiro a estudá-lo. Tá? Nesse livro isso fica mais claro. Quando então encontrou-se com a ciência espírita. Através do magnetismo era e é possível magnetizar objetos, fazendo-os se movimentar, e corpos, fazendo-os curar ou provocando estados de sonambulismo cataléptico. Catalepsia é o estado provocado em que o corpo se desliga, ele entra num estado em que há vitalidade ainda, mas o corpo fica praticamente desligado. Tá? Principalmente por isso que o fenômeno das mesas girantes, quando apareceu ali na França, tomou tanto vulto, tomou tanta força, as pessoas se interessavam por isso, longe do contrário, né, de falar, não, isso aí é besteira, isso não existe, porque era algo que estava presente naquele momento. Você magnetizar um corpo, um objeto e fazê-lo ter movimento era uma ciência estudada naquele momento, era algo que era comum. Isso é muito interessante. Foi nesse momento, então, no qual despertou tanto o interesse de pessoas cultas que, enfim, Allan Kardec, ou professor Rivail, através do Sr. Fortier,
teve contato com esse fenômeno. Na verdade, assim, Kardec já tinha contato, ele já sabia, ele tinha ciência da questão do magnetismo, né, dessas ciências que já eram estudadas. A questão é o contato com as mesas girantes, como a gente chama. Kardec não tinha tido contato ainda. Ele com certeza teve notícia disso, ele lia os jornais, isso era, mas para ele até então não passava mais do que o fenômeno magnético, ou seja, causas físicas, que era, como a gente viu, fenômeno comum naquela época. Então o fato das mesas estarem rodando, para ele, beleza, era simplesmente a ação das pessoas que estavam magnetizando aquelas mesas. Contudo, vem esse senhor Fortier para ele e fala o seguinte: eis uma coisa muito mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova magnetizando-a, como também que fale. Interrogada, ela responde. Opa! Kardec, pera, que negócio é esse de mesa falando? Que negócio é esse de mesa falando? Vocês estão ficando maluco? Então ele responde: só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto da carochinha. Veja só, né? Ele cita inclusive o sonambulismo, né? Porque os médiuns ou as pessoas eram colocados, como a gente vai ver a seguir, em estado de sonambulismo para terem fenômenos diversos. Kardec, como a gente vê e como a gente vai adentrar um pouco mais nisso, né, nos próximos vídeos, ele não acreditava nas coisas porque simplesmente as pessoas falavam nisso, por mais que ele conhecesse aquelas ciências. Veja como é importante, Kardec era o bom senso encarnado. Não tem essa de, poxa, que legal, as mesas estão falando, nossa, que bom, o que ela falou para você? Vamos lá que eu quero perguntar também. Não foi nesse sentido, tanto é que Kardec demora mais ou menos 1 ano para realmente ir lá e ter o primeiro contato com aquilo. Mas isso a gente vai contar mais para frente. O magnetismo era muito utilizado para colocar pessoas em estado de sonambulismo cataléptico, como eu já disse, de onde era possível obter fenômenos úteis. Claro, naquela época as pesquisas tinham assim, fenômenos sem muita utilidade, mas eram pesquisas, fazia parte desse momento. Mas é muito importante que a gente compreenda que é preciso ter utilidade nas coisas, né? Não vai você aí querer ficar colocando as outras pessoas em sonambulismo para ficar perguntando o resultado da loteria de amanhã, porque senão você vai ser respondido, mas a resposta não vai ser útil, tá bom? Acho que vocês já entendem isso, né? Sendo o magnetismo o fluido vital ou eletricidade animal, ele pode ser restaurado a um corpo prestes a falecer ou em desarranjo geral. É isso o que os médiuns curadores fazem, é isso que fazem os benzedores reais, os benzedores verdadeiros, e foi isso que Jesus fez diversas vezes, tanto nas curas quanto quando ele desperta Lázaro. Quando as pessoas acham que Jesus trouxe Lázaro da morte. Nesse capítulo do Livro dos Espíritos, que eu recomendo que vocês leiam, perto da questão 400 e pouco, tratando sobre o sonambulismo, leiam, e isso fica muito claro, né? Que quando a gente está em um estado de quase morte, ainda há uma certa vitalidade latente, e se for permitido, isso é algo importante, né? Nós podemos ter essa vitalidade restaurada, mesmo que por alguns meses, algumas semanas, tá? Isso é citado em obras do Chico Xavier. Vamos falar agora sobre o sonambulismo. Sonambulismo é um fato inegável na ciência. A gente sabe que existem pessoas sonâmbulas, que estando dormindo, elas se levantam e saem caminhando por aí, fazendo coisas das quais elas não se lembram depois. Esse fato, também abordado por Kardec e explicado, né, ele se dá por conta do espírito, por alguma razão, achar que precisa fazer uso do corpo. Então, o espírito está em estado de um certo despertamento do corpo, não muito lúcido,
há uma confusão ali entre o que vem do espírito e o que vem do corpo. É por isso que as pessoas sonâmbulas não se lembram depois do que aconteceram, ou se lembram tudo com uma bagunça geral, né? Mas era um fato. Acontece que através da magnetização ou da hipnose, que é no fundo uma magnetização, o sujeito era colocado nessa condição de sonâmbulo, quando então começava a executar diversos fenômenos anímicos ou mediúnicos. O sonambulismo ele não necessariamente é mediúnico, a pessoa pode ser sonâmbula, pode inclusive ter fatos que parecem mediúnicos, mas que na verdade é somente ela, é somente o espírito que está se estendendo, que está vendo, que está agindo. Ou pode ser mediúnico também, quando em estado de sonâmbulo ela recebe instruções de outros espíritos, ou mesmo que ela possa ceder, o espírito, dono do corpo, pode ceder o controle momentâneo para outros espíritos agirem em seu nome, ok? Alguns desses fenômenos, por exemplo, eu já citei o caso do livro, né? Então a pessoa estava com os olhos vendados ou com as órbitas dos olhos virados na pálpebra. Ela estava tipo de olhos abertos, só que o branquinho do olho estava lá em cima, né? Bem revirado assim. Então não tinha como ela estar vendo fisicamente o que estava acontecendo. E ela dava descrição de coisas que estavam ao redor, ou atrás dela, ou longe da sua visão. Ela conseguia ver através de parede o que as pessoas estavam falando, fazendo, ou falando também, né, dando descrição do que elas estavam falando. Ela poderia descrever outros ambientes, ela poderia falar em línguas que ela não conhece, ela poderia trazer conhecimentos que ela não tinha no estado normal dela. Por quê? Essa questão também é abordada por Kardec. Porque no estado de sonambulismo o espírito consegue relembrar de coisas que estão esquecidas no estado de vigília, no estado normal do dia a dia. Ele entra em estado de sonambulismo, lembra de coisas que estão guardadas no fundo da memória, conhecimentos adquiridos em outros momentos, em outras vidas, e também, quando é mediúnico, ele consegue dar passagem a conhecimentos que outros espíritos possam trazer, tá? Um fato muito interessante do sonambulismo, de algumas pessoas, né, que assim se portavam, era também a questão da exteriorização dos sentidos, ou seja, ela estava ali sentada, por exemplo, em estado sonambúlico, muitas vezes cataléptico, né, ou seja, o corpo estava praticamente desligado, ou em partes desligado, né, desligado entre aspas, né, vocês entendem, mas assim, paradinho, sem sensações, e algumas pessoas não sentiam sensação nem do corpo, nem de toque, nem de nada. Aí a gente consegue até entender como é que podem ser feitas as cirurgias espirituais, que o médium corta e tudo e a pessoa não sente nada, né? Mas também, às vezes elas traziam sensações de outros lugares. Falavam que estavam com calor, ou com frio, ou sentindo tal coisa que não era daquele ambiente que ela estava, mas sim de outros lugares. E tanto isso é fato que algumas experiências foram feitas onde havia essa expansão dessa sensitividade. Então, por exemplo, o cientista ele pegava e alfinetava a pessoa e ela não sentia nada. Mas aí ele pegava e alfinetava uma área ao redor que seria a área dessa expansão, né, do perispírito, dessa força magnética, né, por assim dizer. E quando ele espetava o ar, ele gritava, ele sentia dor, mas ele estava vendo. Então, só que aí ele pegava e fazia isso também às ocultas. Um dos fenômenos citados nesse livro, por exemplo, era a exteriorização em objetos. O sonâmbulo com um copo na mão, através da operação magnética, né, por uma outra pessoa, essa sensação era estendida para o copo. A gente entende que, através da extensão desse fluido, dessa pessoa e do perispírito, muito provavelmente, como a gente entende hoje. Isso era estendido para o copo. Esse copo com água era tirado das mãos dele, levado lá para as costas dele, e aí a pessoa mexia na água, sem o sonâmbulo estar vendo. E quando ela mexia na água, ele se inquietava, ele se incomodava, ele sentia dor. Bem interessante, né?
Um gênero um pouco mais avançado de sonambulismo era chamado de êxtase, ou pessoas estáticas, no qual o sujeito ele conseguia se desligar ainda mais do corpo, eram laços muito tênues que prendiam ele ao corpo, e ele podia alcançar esferas mais altas, conhecer sociedades, mundos até, de uma felicidade, de amor muito mais avançado do que na Terra. Quando ele via esses lugares, ele ficava em êxtase, por isso a palavra. Ele diz, meu Deus, eu não quero mais sair daqui, isso aqui é felicidade plena, eu não quero mais sair daqui. E Kardec inclusive aborda isso no Livro dos Espíritos, né? A Espiritualidade Responde, que é um estado que pode ser perigoso, porque o espírito poderia chegar ao ponto de tanto não querer voltar, que conseguisse se desligar do corpo, fazendo o corpo morrer. Muito, muito perigoso, né? Por isso que lançar-se a quaisquer fenômenos envolvendo a espiritualidade sem ter um mínimo de conhecimento, esse conhecimento que Kardec já trouxe, é algo que a gente não recomenda tanto assim, né? E aí Kardec faz uma questão, a 445. Que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? A resposta: a bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude-os e achará o aclaramento de mais de um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. Meus queridos, olha isso. Ciência espírita. Espiritismo é ciência e a própria espiritualidade responde. Vocês já estão num ponto em que vocês podem começar a avançar para cima disso. Se não estivéssemos, nós não teríamos adentrado esse momento, esses estudos. Estávamos no ponto de que poderíamos começar a entrar mais neles. E eles, inclusive, incentivam. Estudem esses fenômenos e vocês vão encontrar muitas coisas, as respostas de muitos mistérios. Contudo, isso acabou ficando esquecido, né? Esquecido no tempo. E aí eu só gostaria de citar aqui, quase terminando, duas pessoas, personalidades que foram muito importantes, dentre outras tantas, que eram contemporâneas de Kardec ou que nasceram pouco depois e que deram continuidade a esses estudos. O primeiro deles é William Crookes, 1932 a 1919. Ele foi um cientista contemporâneo de Kardec, então, né, ele nasceu na época em que Kardec ainda estava vivo, e ele fez diversos experimentos relacionados ao magnetismo e ao sonambulismo. Um deles aqui que eu destaquei, vejam só, operando em seu próprio laboratório com o médium Daniel Douglas Home, serviu-se o eminente sábio de uma balança de grande precisão. Balança, né? A mão do médium chegou a influenciar o aparelho, sem contato, a ponto de produzir desvios de uma das conchas e aumentou o peso em até meio quilo, aproximadamente. A experiência foi repetida várias vezes, sob rigorosas condições de verificação em presença de diversas testemunhas, com o auxílio de aparelhos construídos com o máximo cuidado e de uma extrema sensibilidade. Todas as precauções foram tomadas para excluir a possibilidade de qualquer fraude. Não sei se vocês entenderam, mas o que William Crookes fez nesse experimento em particular foi pegar uma balança, né, de precisão, de grande precisão, e pedir que o médium, com a imposição das mãos, magnetizasse aquilo, e quando o médium, somente com a mão, sem contato com aquilo, conseguiu fazer uma das conchas, né, essa balança era desse tipo antigo, né, uma das conchas ganhou peso de até meio quilo, 500 gramas, mais de 2 chuchus, ganhou peso e abaixou. E a experiência foi repetida diversas vezes. Um fato muito interessante de todos aqueles cientistas sérios que deram prosseguimento a essas pesquisas é que sempre foi tudo feito na condição de muitas testemunhas, de diversas repetições, da análise de tudo o que estava envolvido naqueles fenômenos para verificar que realmente não havia nenhum tipo de fraude, tá? Leon Denis, que também foi contemporâneo de Kardec, de 1846 a 1927, o tempo que ele viveu, chegou a conhecê-lo, chegou a conversar com Kardec e foi um grande discípulo dele.
tá? Ele escreveu diversas obras importantes no sentido de estudar e de expandir o espiritismo para todos possíveis, né? E uma de suas experiências foi feita com fotografias. Veja só o que ele fez. Fizemos diversas vezes experiências com placas fotográficas colocadas às extremidades dos dedos sobre a placa mergulhada no banho revelador, aquela fotografia antiga, né? Elevando-se o pensamento, num subitâneo e ardente impulso, fizemos uma prece. Verificamos em seguida que as irradiações adquiriram no vidro a forma particular de uma coluna de chamas que se eleva de um jato. Esse fato demonstra não somente a ação do nosso pensamento sobre os fluidos, mas também quanto influem as nossas disposições psíquicas sobre o meio em que operamos e lhe podem modificar as condições vibratórias. Pausa para um silêncio dramático. Vocês percebem isso? Olha a profundidade desse simples experimento. Espiritismo é religião? Oração é religião ou é ciência? Veja só. Através de um simples experimento, a gente consegue verificar que nós exteriorizamos forças psíquicas, que num ato de oração pode ser gravado, pode ser verificado por um equipamento que existe uma exteriorização de forças psíquicas capazes de modificar as condições vibratórias. Vejam como isso é importante. Ciência e religião não devem andar de mãos separadas. Enquanto a religião não aceita a ciência, ela é dogmática. Enquanto a ciência não aceita a religião, ela se torna manca e materialista. Mas vejam como esse meio e esses experimentos tão importantes ficaram esquecidos no tempo. Gente, eu vou parar por aqui, senão a gente vai passar 2 horas falando sobre essas coisas. Recomendo que vocês leiam esse livro que eu vou deixar aí em anexo e busquem, claro, outras fontes. Não acreditem somente em mim, não acreditem somente em o que uma pessoa fale. Pesquisem, procurem, bom? Isso é muito importante. A gente conseguiu verificar através disso tudo que a ciência espírita não é nada mais do que a ciência natural. Sempre venho dizendo isso. Ainda longe de ser totalmente conhecida e que infelizmente ficou de certa forma parada no tempo após a morte de Kardec, quando pelos diversos golpes sofridos pela doutrina espírita, tanto dos desvios que aquelas pessoas, infelizmente, que deram sequência à Sociedade Espírita de Paris, fizeram ali dentro por interesses próprios, tanto também com relação às guerras que vieram depois, o Espiritismo perdeu muita força, ele estava assim fervilhando, chegou a conquistar mais de metade da população da França e ele deu uma esfriada muito grande, muitas coisas foram quase totalmente perdidas, mas ainda sobrevivem e precisam ser aos poucos resgatadas. No próximo vídeo nós vamos começar falando sobre a vida de Kardec, vamos buscar um pouco mais de quem foi o professor Rivail, como ele se formou, quais eram os seus conhecimentos, como ele chegou a ser essa pessoa tão importante para o surgimento da doutrina espírita. A gente vai dar uma leve pincelada ali no comecinho do espiritismo, é claro, para depois, num outro vídeo, nós realmente abordarmos um pouco mais a fundo como foi o momento, como foi o surgimento do espiritismo sobre a face da Terra, como Kardec teve o seu contato com ele, quais foram os primeiros momentos, como foram aqueles primeiros anos de pesquisas, tá bom? Bom, gente, é isso. Obrigado por ficar até aqui. Que Deus nos ilumine a todos. Um grande abraço e até o próximo episódio.